Vamos falar aqui da Ambipar, ticker EP, a R3, boa pagadora de dividendos no momento, pelo menos. Cotação atual de R$ 11,61. Últimos 12 meses valorizou mais de 76%. PL bem interessante, de 2,95. P sobre VP um pouquinho alto, de 1,39. E um dividendo, olha aí, 33,31%. E você vê a tendência do papel no último ano. Ou seja, R$ 1.000 investidos nele há um ano, hoje você teria R$ 1.769,80, considerando o reinvestimento de proventos. E aqui, quando você vê a rentabilidade real do papel, né, que é quando você desconta a inflação, você vê no último mês uma alta de quase 36%, 3 meses uma queda de 11%, e de 1 a 2 anos aí, alta, um destaque para um ano, para quem investiu um ano, um retorno aí de mais de 70%. E aqui, olha, quando você compara com o subsetor de holdings diversificadas, você vê que o PL da empresa, como eu falei, está bem interessante, 2,95 contra 17,60. O P sobre VP está um pouquinho alto, mas nada também em relação, comparando com o subsetor, né, que assuste. E olha o dividendo, 10 vezes basicamente o que o subsetor paga, 33% contra 3,21%. E a margem líquida está abaixo do subsetor, em 12%, mas uma margem também saudável. Então isso aqui me diz que não tem como garantir que um dividendo de 30% vai se manter. Mas com a margem dessa que a empresa tem condições de continuar pagando dividendos, tem sim senhor, e sem dúvida nenhuma vai continuar, novamente, mantendo-se essa margem. Fazendo aqui o checklist de investidor, você vê que a empresa tem mais de 5 anos de bolsa, o ROI dela está acima de 10%, que é muito positivo, e que a dívida está menor que o patrimônio. Os pontos de atenção, que são vários. Nos últimos 5 anos aí teve trimestre que não teve lucro. Nos últimos 5 anos também teve ano que não apresentou crescimento de receita. A liquidez média diária está abaixo de R$ 2 milhões. A empresa aí teve ano que já deu prejuízo fiscal. Nos últimos 5 anos ela não vem pagando mais de 5% de dividendos por ano nos últimos 5 anos. Como eu falei, não tem garantia de pagamento de proventos. E a empresa também nos últimos 5 anos teve ano que não teve crescimento de lucro. Além disso, também ela não está tão bem avaliada assim pelos investidores. Aqui você vê o dividendo atual de 33%. Nos últimos 5 anos, a média de 4,49%. Você vê aqui, 2022 e 2023, o destaque da empresa, como ela aí realmente focou no pagamento de proventos. Aqui você vê o lucro líquido da empresa. Você vê que 2019 teve um lucro aí de 9,67 milhões, foi para 15 milhões, e aí depois já essa disparada, 73 milhões em 2021, 63 milhões de lucro líquido em 2022, e 58 milhões nos últimos 12 meses. Então aí a empresa você vê que teve um certo decréscimo de 2021 para 2023, mas em compensação um valor bem superior a 2019 e 2020. E aqui a comparação do papel nos últimos 2 anos, você vê aí comparando o papel com o Ibov, o IPCA e o IDIV, você vê que o papel teria dado um retorno de 40%, o Ibov de 28%, o IPCA de 10% e o IDIV de 42% nos últimos 2 anos. Ou seja, o papel aí bem em linha com o retorno dado pelo IDIV. Quando você vê aqui que R$ 1.000 investidos há 2 anos, hoje você teria R$ 1.402,20, batendo a maior parte dos índices que estão aqui, claro, e bem em linha com o IDIV. E se você não conhece a empresa, a Ambipar é uma holding, ou seja, uma organização que tem por objetivo investir em outras empresas. Sua história iniciou em 1949, ou seja, uma empresa com história, quando Emílio Fiorentino Batistella fundou na cidade de Lages, em Santa Catarina, a Serraria Batistella. Perfeito. Vamos olhar aqui a liquidez, que é baixa, não é? Presença de R$ 2.000. É uma empresa que não chama tanta atenção da bolsa ainda. Paga long não menciona. Volatilidade muito alta, de 81 contra 11 do Ibov, muito influenciada aí devido a essa liquidez média diária baixa. E evidentemente, quando a liquidez é baixa, você não tem analistas aqui acompanhando o papel. R$ 11,61 a cotação atual. Como eu falei, não tem analistas. E aqui, quando você vê a análise técnica mensal, que é de mais curto prazo, você vê que as médias móveis estão com indicação de venda, indicadores técnicos de compra, ou seja, em resumo, para o papel nesse momento, do ponto de vista de análise técnica mensal, neutra.